Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos aqui iniciando esse Café com Yahvé nessa manhã, nessa sexta-feira maravilhosa, véspera de um feriado prolongado. E nós estamos aqui no deck de Araruama, né, em São Pedro da Aldeia, e nessa lagoa linda de Araruama, contemplando esses albatróis aqui, ó, serenos, tranquilo. E vai ser a palavra que Deus vai ministrar no nosso coração nessa manhã. Eu te convido, vem tomar esse café conosco. Café com Yahvé, uma proposta arte-terapêutica para que você possa meditar um pouquinho nessa manhã sobre a palavra de Deus. Deus deseja ministrar algo novo no nosso coração. E você é o nosso convidado nessa manhã de estar conosco nessa live, né? Siga-nos no Instagram, no Telegram, né? Siga-nos também no YouTube. Nós estaremos postando brevemente essa mensagem, né, que estará disponível no YouTube também, para que você possa acessar. E a gente convida o Espírito Santo de Deus para estar conosco nessa manhã, ministrando ao nosso coração, trazendo a pessoa certa para ouvir essa palavra, para meditar sobre essa palavra. Nós estaremos meditando sobre o livro de Abacuque. Abacuque, no primeiro capítulo. Ontem nós tivemos um panorama, né, maravilhoso sobre Abacuque, e nós meditamos sobre a oração, o cântico de louvor de Abacuque, no final dos seus questionamentos, da sua crise existencial que ele estava passando naquele momento. E hoje nós vamos voltar, né, esse contexto, para a gente pensar um pouquinho o que levou Abacuque a viver essa crise, né, com Deus, a viver uma crise com os homens, né? Foi uma crise existencial que Abacuque passou. E quantos de nós passamos por essas crises, esses questionamentos, né, em prol de uma sinceridade maior diante de Deus, de um relacionamento mais íntimo, mais verdadeiro? Todos nós passamos por momentos de crise em que a gente começa a meditar o porquê de tantas coisas que acontecem na nossa vida, muitas coisas que acontecem, né, no dia a dia, muitas coisas que acontecem na política do nosso país, né? Tantas coisas acontecem. E eu te convido a nessa manhã estar conosco, meditando sobre essa palavra maravilhosa que vai fluir no nosso coração nessa manhã de sexta-feira. Olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa é a presença de Deus. Que coisa maravilhosa é estar na presença de Deus. E eu te convido, né? Entra conosco, vem estar conosco para esse cafezinho nessa manhã. O dia tá lindo e o café tá maravilhoso, né? E eu te convido, vamos tentando colocar aqui o nosso celular, nos posicionar aqui para que o Espírito Santo tenha liberdade entre nós nessa manhã, né? Como está seu coração, como está sua alma, como estão suas emoções, né? Vamos aquietando o nosso coração, confiando que Deus tem o controle de todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Deus sempre nos visita em todos os momentos da nossa vida, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de questionamento, como foi na vida de Abacuque. Que coisa linda! Denise chegou, bem-vinda, Denise. Deus te abençoe nessa manhã de sexta-feira. Que o cafezinho esteja quentinho no nosso coração nessa manhã. E tá gostoso, né? Tá gostoso. Eu cheguei cedo, já postei uma live aqui, tinha uma garça linda aqui, olhando. E tá cheio de albatroz aqui, porque os pescadores estão jogando peixe, né? Estão limpando os peixes, botando alguns pedacinhos para eles, né? E eles estão aqui tranquilo, sereno, né? Que seja a nossa vida nessa manhã, tranquila, serena, calma, suave, né? Para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. E o questionamento de Abacuque, né? A gente convida o Espírito Santo para fluir. Vem, Espírito Santo, flui dentro de nós. Usa a minha boca, usa o coração de cada um que está entrando, para que haja sinceridade na nossa busca, né? E quando a gente fala de busca ao Senhor, eu gostaria de iniciar
essa devocional questionando a você, né? O que realmente eu busco quando eu busco Deus? Como assim? O que realmente você procura quando você busca Deus? Né? Vamos pensar na sinceridade do nosso coração. Essa manhã, se você está nessa live, né? O que você realmente está buscando? Uma palavra que venha a liberar uma vitória na sua vida? Você está buscando uma resposta de Deus? Você está buscando uma cura? Você está buscando resposta para os seus conflitos interiores? Você está buscando resposta para uma situação que você está vivendo? O que você veio buscar nessa manhã? Né? É a minha pergunta, é a sua pergunta, e a resposta está dentro do nosso coração. Que você possa terminar essa live respondendo esse questionamento. O que eu vim buscar hoje, né, para Deus? E a resposta vai fazer com que a gente olhe o nosso coração, que a gente perceba o nosso coração, para que a gente entenda o que realmente nós estamos buscando quando buscamos Deus. É um questionamento muito profundo, mas muito sincero, muito sincero. E a gente vai começar falando sobre Abacuque, né? Nós vamos meditar hoje o primeiro capítulo. Ontem nós passamos, né, batido, fomos logo para o final, porque nós queríamos ver, né, a oração, o cântico de Abacuque. Foi lindo o cântico de Abacuque, né? E eu te convido a voltar à live de ontem para ver essa passagem, né, de Abacuque 3. Mas hoje a gente vai começar a história de Abacuque. Quem foi esse profeta, né? Quem foi esse homem tão questionador, tão intrigante, né? Tão curioso, tão ousado diante de Deus? Ele era ousado, né? Ele era ousado nos seus questionamentos e ele estava em crise com Deus e com os homens. Vamos entender o contexto e vamos entender quem foi esse homem. Abacuque foi um profeta do Antigo Testamento. A Bíblia ela se divide em Novo Testamento e em Velho Testamento. O Velho Testamento é os livros que vão, né, de Gênesis até Zacarias, Malaquias, né? Se não me engano, Sofonias, Zacarias, deixa eu ver aqui, Malaquias, vai até Malaquias, o Velho Testamento. E de Mateus até Apocalipse começa o Novo Testamento. E a gente percebe que Abacuque, ele está inserido no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo. E o nome dele é que nos faz entender um pouco quem foi Abacuque, porque até os teólogos, as pessoas que são estudadas da Bíblia, eu não sou teóloga, eu não sou tão estudada da Bíblia, né? Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus que flui através de mim, que me convence de todo o pecado e que me ensina todas as coisas. Mas a gente percebe que nas escritas, né, quando a gente lê alguma coisa sobre Abacuque, a gente vê que os teólogos, aquelas pessoas que se dizem, né, entendidas da palavra, que a palavra ela é revelada, ela não é estudada, ela não é, mas ela é contextualizada, né? Então a gente vê que os teólogos eles falam que esse nome, Abacuque, traz um pouco da essência de quem foi Abacuque, qual foi a sua missão, qual o sentido desse livro estar inserido na Bíblia, né? Porque Abacuque vem de uma palavra hebraica que significa abraçar, abraçar. E não se sabe muito ao certo se ele existiu ou se ele é apenas simbólico, não se sabe muito bem a autoria desse livro, mas a maioria entende que Abacuque foi uma pessoa que existiu, que o nome dele era um profeta Abacuque e que provavelmente ele tenha escrito esse livro. E eu acredito assim. Vamos ficar com esse entendimento. Ele foi um profeta. E não só um profeta, ele foi mais do que um profeta. Ele foi um intercessor.
ele teve uma grande missão, né? Deus levantou ele como um intercessor, alguém que ia orar, que ia clamar, que ia questionar, que ia buscar respostas de Deus para um povo que estava passando uma grande aflição. E a gente percebe que Abacuque, ele expressa a alegria de confiar em Deus, né? Ele resolve, né, pelo seu próprio nome, abraçar a causa do seu povo, né? Ele começa a tentar interceder pelo pecado, pela iniquidade que existia no seu povo. Meu Deus, mas que homem foi esse, tão questionador? Mônica, fala um pouco mais dele, eu estou curiosa. Abacuque, ele foi um homem que viveu no reino de Judá por volta do século 7 antes de Cristo. Então a gente percebe que 600 anos antes de Cristo, ele foi levantado para cuidar, né, para interceder por um povo que era da tribo de Judá, a tribo de Judá. E que estava passando, né, o que estava acontecendo naquela tribo para que houvesse a necessidade desse homem se levantar, né? Contexto histórico. Ele viveu num período de grande corrupção, violência, idolatria, né? E existia uma grande crise política e religiosa naquela nação de Judá. E diante daquele contexto, naquelas crises, né, muito similares no nosso país, né, uma crise política, uma crise religiosa, uma crise de valores, inversão de valores, uma crise de corrupção, uma crise de apostasia, né, falta de fé, onde as pessoas estão totalmente descrentes de Deus, de tudo, por causa da grande violência, por causa da grande criminalidade, por causa da grande corrupção, inversão de valores, né? Pastor, eu não sei se é o pastor Eduardo, bem-vindo, se é o pastor Eduardo, se é o Eduardo Carvalho, mas que prazer estar contigo nessa manhã. E nós estamos falando sobre o Abacuque, né? O contexto que ele estava inserido naquela época, cerca de 600 anos antes de Cristo, né? Parece que é hoje, parece que os questionamentos de Abacuque são os nossos questionamentos, né? Porque nós estamos vivenciando a mesma atmosfera espiritual, a mesma atmosfera política, a mesma crise de identidade de uma nação, né? Que estava à mercê de um grande ataque babilônico, né? De um grande levante, né? Os inimigos estavam chegando e ele estava percebendo isso. E a gente vai meditar hoje sobre o início desse livro, né? Abacuque número 1, capítulo 1. E a gente vê o seguinte, o peso que viu o profeta Abacuque. Ele viu um peso espiritual, ele viu um peso que estava chegando, uma grande ameaça, de uma grande destruição, de uma grande punição de Deus para com aquela nação. E aí ele começa a questionar, e ele vem assim com tudo para cima de Deus, né? É como se fosse o pé na porta. Ele chega para Deus e fala assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Aqui a gente percebe, né, o auge da crise que Abacuque passava diante de Deus, né? Diante de Deus. Até quando, Senhor? É como se ele estivesse colocando Deus na parede. Senhor, eu sou teu servo, eu sou profeta, eu sou usado por ti. Mas até quando eu vou ficar gritando? Até quando eu vou ficar clamando para que o Senhor ouça o nosso clamor, para que o Senhor ouça a minha voz? Até quando eu vou ficar pedindo socorro a ti, né? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também
há também quem suscita a contenda e o litígio. E aqui ele está falando para Deus assim: meu Deus, até quando eu vou ficar pedindo socorro? Até quando eu vou ficar contemplando a injustiça? Até quando eu vou ficar contemplando o vexame dessa nação? Olha que coisa tremenda. Até quando, Senhor? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, eu estou vendo. Parece que ele estava vendo os noticiários, né? A gente está num contexto similar na nossa vida aqui política, né? A gente abre o jornal, a gente abre a internet, né? A gente assiste a televisão e a gente só vê violência, só vê desgraça, só vê vexame, só vê idolatria, só vê coisas ruins. E a gente pergunta, nós que somos cristãos, a gente pergunta: Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar vendo essas coisas, a iniquidade? Porque a violência e a destruição está diante de mim. A gente pega um carro e vai para o centro do Rio, de São Paulo. A gente não sabe se vai voltar. A gente não sabe se vai encontrar uma bala perdida, se a gente vai ser assaltado. O que vai acontecer com os nossos filhos? O temor dos pais que têm filhos, jovens, adolescentes, né? E vivem com o coração na mão. E a questão, a nossa grande questionamento é idêntico. Talvez a gente não seja tão ousado, né, diante de Deus, a ponto de colocar Deus na parede, como o Abacuque fez, e falou: Senhor, até quando eu vou gritar? Violência, Senhor! Olha a violência! Nos salva! Né? Talvez a gente não tenha essa intrepidez, essa ousadia que teve Abacuque, né? Mas no íntimo do nosso coração, talvez a gente tenha esse grito dentro de nós: Senhor, até quando? Até quando eu vou ver a iniquidade? Até quando, Senhor, a injustiça vai pairar sobre essa nação? E a gente vê que ele questionava a justiça, o juízo, né? Ele via os litígios, as brigas judiciais, né? Litígio é um conflito judicial, né? E ele ficava questionando, ele já estava no auge da sua crise. E ele estava numa crise não só com Deus, mas ele estava com uma crise também com o povo, porque ele estava vendo o povo se corromper, ele estava vendo o povo cada vez amando mais as coisas ruins, a idolatria, a maldade, né? Quanta coisa ruim. E a gente que está chegando perto de uma época de carnaval, a gente até se retira desse contexto, porque é tanta maldade, é tanta expressão da ira, da revolta do povo, querendo se expressar de alguma forma através do carnaval, né? Essa revolta, essa vontade de mostrar, de colocar para fora, né? As coisas ruins que acontecem na Terra. Eles querem beber tudo, eles querem fazer todos os maus possíveis, né? Eles querem expressar tudo aquilo que está na sua alma, no seu coração. É nesse momento, né, desse grande feriado que está chegando, né, em que a gente prefere se retirar, deixa cada um para o seu mal, deixa cada um viver as suas próprias crises, as suas próprias misérias. Mas Abacuque, nesse momento, ele não estava pensando só nele, não. Ele estava pensando: Senhor, até quando eu vou ver isso? Esses vexames, né? Esses vexames, essa promiscuidade, essa inversão de valores, esse desrespeito, né, contigo, com Deus, esse desrespeito com a palavra, com os servos do Senhor, esse desrespeito com aqueles que são tementes a Deus. Como existem pessoas que desrespeitam aquele que procura andar num caminho melhor? Ah, lá vai o perfeito, lá vai o santinho, lá vai o bonzinho. Meu Deus! E aí eles querem ser o quê? Os maus, os perversos, os ruins, os que não têm aspiração para uma coisa melhor, para uma vida melhor, né? Ateliê de Pano entrou. Oh, bem-vinda! Seja quem for que está entrando, que Deus te abençoe. Nós estamos meditando sobre a crise de um
de um profeta intercessor, que foi Abacuque. E a crise que ele vive é a crise que nós vivemos. Senhor, se o Senhor existe, se o Senhor realmente está no céu, se o Senhor realmente contempla, até quando eu vou ficar vendo isso? Criança sendo estuprada, até quando eu vou ver a violência, até quando eu vou ver a corrupção no nosso país, o pobre sendo oprimido? Era a crise dele, era a crise de Abacuque, né? O profeta de Deus. E ele falou assim: até quanto gritarei? Olha, Senhor, a violência, olha a violência. Socorre, e tu não salvará, não nos salvará, não salvará aquele justo, porque a vida acontece para o justo e para o injusto. O sol brilha sobre todos, para o bom e para o mal, né? A palavra, ela vem para todos, a chuva cai sobre todos, a iniquidade cai sobre todos, né? Quando um governo mau governa, todos sofrem, o justo e o injusto. Quem votou e quem não votou vai sofrer, né? Então ele questionava isso. Até quando, Senhor? Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Eu trabalhei na justiça, né? E quantas vezes, como secretária de juiz, eu preparava a sentença, né? Eu ajudava o juiz a preparar o esboço da sentença, mas sempre existia alguma coisa que impedia que aquela sentença fosse prolatada, né? E a gente vê que a sentença não saía, né? Às vezes vinha recurso, vinha isso e a justiça não era feita. E a gente ficava em crise, muitas das vezes eu fiquei em crise, né? Como um Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando eu verei isso? A sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Porque o ímpio entra no processo e entra com recurso, e entra com provas mentirosas, testemunhas falsas. E o que acontece? O juízo é pervertido. E essa palavra fala muito da justiça humana, né? Da justiça que está aí nos nossos tribunais, né? Que a gente que lida, né? Advogados, pessoas que trabalham na justiça, né? Percebem essa grande verdade: o juízo é pervertido. E aí ele fala o seguinte: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Esse versículo parece que eu não sou teóloga, eu não sou estudiosa, mas esse versículo parece que salta como uma palavra profética, não é uma palavra do Abacuque. Eu creio que não é uma palavra do Abacuque. Bom dia, Walter. Walter está entrando aqui. E eu te convido a meditar sobre esse versículo 5 de Abacuque 1:5. Veja entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realiza em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Eu acho que aqui entra uma palavra profética do próprio Deus ao nosso coração e ao coração de Abacuque. Olha as nações, veja os acontecimentos, né? E veja a obra maravilhosa que eu estou mostrando para vocês. O prelúdio de um novo tempo que eu anuncio. Porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando lhe for contada. É Deus falando ao nosso coração: olha, você está vendo violência, você está vendo iniquidade, você está vendo tantas coisas ruins acontecendo na vida. Mas olha, um contexto maior. Olha, veja entre as nações, veja o meu mover entre as nações, veja o que eu estou suscitando, né? Durante esse período em que você está contemplando tanta violência, tanta iniquidade, tanta inversão de valores. Olha, e admirai-vos, porque realizo nos vossos dias uma obra que vós não crereis quando lhe for contada. Meu Deus! É o Senhor falando ao nosso coração: olha, apesar do contexto, apesar de você não entender a minha maneira de agir, o meu silêncio diante de tudo que acontece na sua vida, na minha vida,
e na vida do profeta, na vida da tribo de Judá, na nossa vida hoje, que essa palavra, ela é real, ela é viva, é como se ele estivesse falando hoje aos nossos corações, né? E o Senhor falando nesse versículo: realizo nos vossos dias uma obra que vós não crereis quando lhe for contada. É para nos mostrar que a soberania de Deus, né, o agir de Deus é perfeito, né? O agir de Deus é perfeito. E ele já está agindo nesse contexto todo, uma obra que quando nos for contada nós não acreditaremos. Nós não acreditaremos. Então eu acredito que esse versículo 5 me salta aos olhos. Ele pula, né, do coração de Deus para o nosso coração como uma palavra reveladora ao coração de Abacuque. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. E aqui Deus está falando para ele assim: olha, Abacuque, você não entende o que eu estou falando, você não entende o meu silêncio. Quando você grita, quando você esperneia, quando você me chama a atenção, né? E você não entende, né? Sou eu que estou levantando os caldeus, nesse povo babilônico, para vir sobre o teu povo que é Judá, o meu povo escolhido. É o Senhor que está movendo, é o Senhor que está permitindo, é o Senhor que está conduzindo. E a gente contextualizando hoje, a gente fala: meu Deus, que governo é esse? Que situação é essa? Mas é o Senhor falando assim: oh, sou eu que levantei. Sou eu que estou levantando. Sou eu que estou trazendo para esse contexto todas as coisas para tratar o meu povo. Para tratar o meu povo. E a gente percebe, né, nesse contexto. E o versículo 7 fala assim: horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Olha, Deus, dele, né, do próprio inimigo sairá o juízo de Deus e a grandeza de Deus. Deus vai usar os nossos inimigos para nos dar vitória. Deus vai usar os nossos inimigos para tratar conosco, né, para nos ensinar. Deus vai trazer o próprio inimigo para ser, né, a disciplina do Senhor ao coração do homem, né? E a gente começa a perceber aqui nesses versículos, né, que ele vai falando como isso se sucederá, como isso estaria sendo suscitado por causa da corrupção, violência, idolatria de Judá. E Deus responde ao profeta, revelando que ele usaria os babilônicos para punir Judá. E aí Abacuque, ele aprende que a soberania de Deus é incontestável, né? E que ele sempre age com justiça, ele sempre age com equidade e ele sabe disciplinar o seu povo. Ele sabe tratar o nosso coração, ele sabe tratar a nossa alma, ele é perfeito em todos os seus caminhos, né? E a mensagem de Abacuque é uma mensagem atemporal de justiça, porque ela se aplicou naquela época e se aplica aos dias de hoje. A confiança, a adoração, né? Como que Abacuque pôde aprender naquele conflito que ele estava vivendo, né? O quanto foi importante para a vida dele, né? Ele perceber a presença do mal, as distorções da mentira e a confrontação, a disciplina de Deus, o remédio certo para aquela nação. Então a crise do profeta de Deus, né, do Abacuque, é porque ele estava às vésperas de um cativeiro babilônico. Ele estava percebendo que o povo seria cativo pela Babilônia. E ele vê um povo aliançado com deuses. Ele vê um povo corrompido, um povo cheio de iniquidade, um povo que estava fraco, oprimido, com leis distorcidas. E aí Deus levanta Abacuque, né? Um homem que veio interceder, né? Que veio interceder pelo seu povo, pedindo a interferência de Deus, pedindo
a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E a gente percebe, né, que o juízo vem sobre a nação inteira de Judá. O juízo de Deus vem. E hoje a gente vive a véspera de um feriado, né, em que nós podemos ver mais nítido nesse período, né, como está o povo, como está a nação entregue às suas próprias concupiscências, né, entregue à idolatria. A gente vê a afronta de Deus nos grandes trabalhos artísticos, que são os trabalhos que são levantados nos sambódromos, né? Nada contra o folclore, nada contra a expressão artística do ser humano, mas a gente vê que por trás de toda aquela expressão existe uma afronta ao nosso Deus vivo, existe uma afronta à Igreja de Cristo, existe uma afronta da bondade de Deus. Existe sempre algo por trás, perverso, distorcido, né? Que nos entristece. E a gente entra nessa crise como um Abacuque, né? Uma demora de Deus. É como se Deus estivesse demorando. A gente não sabe o tempo de Deus, mas é como se a gente estivesse falando para Deus: Deus está demorando muito. Age. Senhor, o Senhor perdeu o controle dessa corrupção? Será que o Senhor perdeu o controle da nossa nação, da nossa vida? Né? Tem pessoas que não têm limites e elas vão se corrompendo cada vez mais. E a nação ela vai se deteriorando por dentro, ela vai se consumindo por dentro. Quando há uma queda de um império, é porque ele já está destruído por dentro. Seus valores, a sua essência. Ontem eu vi um filme muito interessante, né? O filme é O Redentor, é um filme evangélico e fala de um homem, né, que estava totalmente destruído, tinha saído da prisão, estava totalmente destruído e como Deus restaura a vida dele. Mas na missão, eu não vou contar, mas vou dar um spoilerzinho, na missão dele, que o Senhor levanta ele para uma grande missão com as crianças, né, da África, as crianças que estavam sendo usadas, abusadas, né, nos seus direitos, as crianças que estavam sendo entregues para sacrifícios rituais malignos. E esse homem, um dado momento, ele se perde da tamanha injustiça, tamanha dor, tamanho sofrimento que ele vai vendo, ele vai querendo fazer justiça com as suas próprias mãos e, de repente, ele tem um encontro com um menino que tinha vivido uma dor muito grande. Eu não vou contar essa dor. Ele vive uma dor muito grande, mas ele dá um ensinamento maravilhoso, que faz toda a diferença na vida daquele homem. Assista esse filme, O Redentor, filme maravilhoso, que nos ensina justamente isso, né? Que na revolta daquele homem, né? Na revolta interior daquele homem, por causa daquela dor que ele estava presenciando, aquela injustiça social, aquela injustiça tão presente, e Deus levanta ele para fazer diferença no meio daquela injustiça. Deus levanta aquele homem, mas ele ainda não estava muito bem preparado, porque ele tinha algumas feridas na sua alma. Mas à medida que ele se levanta, ele é sarado, ele é curado. E aquela criança, né, tão sofrida, que teve uma dor tão grande na sua alma, dá uma lição maravilhosa. E eu te convido a assistir esse filme, né, para perceber, né, foca nessa cena dessa criança, a lição que essa criança passa para esse homem e que fez toda a diferença no contexto, na finalização do processo de Deus para a vida dele. Que coisa linda, né? A gente perceber que Deus tem um controle de todas as coisas.
E o que verdadeiramente eu quero quando eu busco a Deus? Nós iniciamos essa live perguntando isso, né? O que eu quero verdadeiramente quando eu busco a Deus? Quando eu vou para o meu quarto falar com meu Deus, o que eu quero? É reconhecimento, é mostrar que eu sou bom, que eu tenho um coração bom, é pedir alguma coisa e saber que Deus ele é um Deus que pode me dar o que eu quero, pode realizar um desejo, uma realização humana. Ou você está buscando um Deus para suprir todas as suas necessidades, para que você não seja carente de nada? Ou você está buscando um Deus para mostrar para as pessoas que você é bom, que você é uma pessoa justa? Qual é a motivação do seu coração quando você busca a Deus? Né? Esse é o nosso questionamento de hoje. Porque Deus deseja encontrar pessoas que o buscam em espírito e em verdade. Né? Aquelas pessoas que falam assim, como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimentos, produto da malhada, né? Não dê fruto, não frutifique, minta, né? Ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É o contexto que nós pegamos ontem, que nós começamos de trás para frente essa análise, e a gente volta para esse contexto da motivação certa do coração de Abacuque, né? Em meio a todo o questionamento dele, em meio a todo o desejo do coração dele de ver o povo sendo abençoado. Com certeza, quando ele fala isso, ainda que a oliveira minta, os currais não haja gado, e tudo isso era o desejo do coração dele, que ele vivesse uma abastança, que ele vivesse uma bênção, né? Tamanha, que ele pudesse louvar a Deus quando tudo está bom, quando tudo está perfeito, quando nossos filhos estão bem, quando a nossa família está sendo abastada, né? Quando tudo está bem. Qual a motivação do nosso coração quando a gente louva a Deus, quando a gente busca o Senhor? Que seja a motivação do coração de Abacuque naquela oração tão profunda e tão linda. Ainda que nada disso aconteça, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Billy Graham, uma certa vez, perguntaram para ele, e se tudo isso que você fala, prega, for mentira? Se não existir um céu, se não existir uma eternidade, se não existir esse lugar paradisíaco que você prega, se não existir nada disso, a resposta de Billy Graham, o grande pregador, foi a seguinte: simplesmente eu vou dizer, foi um prazer maravilhoso ter servido ao Senhor. Foi maravilhoso ter conhecido o Senhor, ter vivido para Ele. Que coisa linda, né, Pastor Eduardo? Que coisa linda, Pastor Eduardo está presente aqui, meu grande pastor, pastor do meu coração, pastor que me ensinou a caminhar com Deus. E eu honro a vida do Pastor Eduardo, da Dona Cosete, porque foram a minha inspiração, foram os meus pais espirituais. E é um prazer a gente dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça nada disso, eu louvarei o Deus da minha salvação, exultarei. Exultar é cantar, entoar louvores, engrandecer o nome do Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. É certo que Ele faz todas as coisas, é certo que Ele pode todas as coisas, e é certo que Ele tem o controle de todas as coisas, e o tempo certo, o Kairós de Deus é perfeito na nossa vida e na vida do nosso país. A gente assim crê. Eu quero encerrar essa live, né, fazendo com que você medite no dia de hoje, nesse período de carnaval. Nós não vamos fazer lives nesse período de carnaval. Nós vamos dar uma parada, né? Nós vamos fazer uma live mais pessoal, mais íntima, um café com Yahvé, lá no seu quarto, né? Quando entrares no teu quarto, fecha o aposento, né? Fecha a porta, fala com o teu Deus que está em secreto, e Ele tudo ouve.
e que você possa rasgar nesse período de carnaval o seu coração, que seja como Abacuque, né? Que grite, que clame, que seja um intercessor pelo nosso país, pela nossa vida, pelos nossos familiares, né? Pelas aquelas pessoas que a gente deseja ver a glória de Deus sendo manifestada. Então a gente vai aproveitar esse período de carnaval, esse período de feriado, né? Para ter um a sós mais profundo com Deus. E nós não estaremos fazendo live nesse período até quarta-feira de cinza. Na quinta-feira nós voltaremos com as nossas devocionais, com as nossas lives. Nada impede que em dado momento em que a gente estiver passeando ou se alegrando no Senhor, a gente não abra uma live espontânea e faça uma live interativa, contextualizada. Mas o estudo não será feito, né? O estudo matinal às 8 horas da manhã nós não estaremos fazendo. Mas a gente deseja que, se você está em crise com Deus, com a nação, com o povo que você vive, né? Que você possa esperar no Senhor, entender o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus fala mais do que as suas ações. Porque enquanto estamos em silêncio, o Senhor está movendo, o Senhor está fazendo, né? Ele não está parado. Embora Ele esteja em silêncio, Ele não está parado. Louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe, um bom feriado, que a graça de Deus alcance o coração de vocês. Um beijo na minha amada irmã Cosete, minha querida. Pastor Eduardo, um beijo no teu coração. Walter, meu amado, meu querido, meu esposo também está presente. Que Deus te abençoe, meu querido. Que a gente possa ter um retiro maravilhoso aqui na presença do Senhor. E Denise, o pessoal que entrou, o pessoal que está entrando, Deus te abençoe e faça você refletir nesse período, né? Que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Beijo no seu coração. Até quinta-feira.